É Jesus Cristo, na realidade, Deus? João 17,3. Jesus orou ao seu Pai. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro. E aí tem aqui entre parênteses, né? Tu que és o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Note que Jesus referiu-se não a si mesmo, mas ao seu Pai no céu como o único Deus verdadeiro. João 20,17 recomendou-lhe Maria Madalena: Jesus, não me detenhas. Maria Madalena, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dizem que subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Portanto, para o ressuscitado Jesus, o Pai era Deus, assim como o Pai era Deus para Maria Madalena. É interessante que não encontramos nenhuma vez nas Escrituras o Pai dirigindo-se ao Filho como meu Deus. E aí vai citar aqui João, capítulo 1, verso 1, aonde vai argumentar que Jesus é um Deus. Aí a minha pergunta para o Francisco é: Jesus é Deus ou ele é um Deus? Perfeito. Perfeito. Então, respondendo aqui objetivamente o Joaquim de Andrade, né? Ele é um Deus entre os demais, né? Porque se ele fosse Deus igual ao Pai, o Deus, né? Ele teria que ter os mesmos atributos. Então, no decorrer aqui do debate, né? Eu vou trabalhar alguns textos que provam isso. Que ele é um Deus entre os demais, assim como no Salmo 82,6, o próprio Jesus falou: vós sois Deus, está escrito na sua lei. Então Jesus também, ele não era politeísta já, porque ele falou que vós sois Deus. Ele acreditava que os seres poderiam ser Deus. O primeiro texto que prova isso, eu vou convidar os amigos que lerem comigo aqui, é Apocalipse, se o Joaquim quiser acompanhar. Apocalipse, capítulo 3, versículos 21, que diz o seguinte, para provar que ele não é Deus igual ao Pai. Primeiro texto. Ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai no seu trono. Então ele está dizendo o seguinte, que os que venceram, que foram para o céu, vão sentar com ele no seu trono. Esse texto ele é autoexplicativo, certo? O fato de eles se sentarem com Jesus no seu trono indica que a fonte do poder que eles terão no futuro, para governar a terra para aqueles que vão para o céu, né, do reinado milenar, vem do próprio Jesus Cristo. Então, quando nós vamos ao contexto, voltando um pouquinho aqui no verso 2, 26 e 27, diz o seguinte, é praticamente o mesmo texto. Ao vencedor, e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Olha o detalhe, gente. Olha, agora que vem o negócio. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Percebe? Aí fica a pergunta para cada pessoa raciocinar. Se Jesus é Deus, ele não é um Deus entre os demais? O Deus Supremo não precisa receber de autoridade de ninguém, gente. Não tem lógica. Detalhe, Jesus não está mais como ser humano. Ele está na sua posição glorificada e ele recebeu a autoridade de Deus. Pergunta que não quer calar. Vou perguntar para o Joaquim. Quem é o maior, Joaquim? É o que recebe a autoridade ou não? Sim, eu tenho 1 minuto ainda. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Pastor Joaquim de Andrade, e aí? Parece que apertou um pouco, não? Não apertou nada. Então, os textos são muito claros, é a questão de interpretação, né? Claro mesmo. Então, por exemplo, João, capítulo de número 17, verso de número 3. O que diz? E a vida eterna é esta. Isso significa a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Aí fica essa pergunta no ar. Qual é o único Deus verdadeiro? Então, se é Jeová, o Pai, o único Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso. Porque o Francisco admitiu aqui, e não só ele, o filho dele também que está aqui, e muitas outras testemunhas de Jeová, admitem que Jesus é um Deus. Ele não é o Deus verdadeiro. Aí a minha pergunta é, quantos deuses vocês acreditam? Quantos deuses verdadeiros existem? Porque a Bíblia é muito clara. João 17,3. A vida eterna é essa, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. Então, se Jesus está dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro, dentro da interpretação, veja, não é a minha interpretação, a interpretação do Testemunho de Jeová. Então, se o Pai é o único Deus verdadeiro, logo o Filho é um Deus falso.
Porque ele não vai admitir que Jesus não é Deus, porque são inúmeros os textos que eu vou provar que Jesus é Deus. Mas qualquer testemunha de Jeová vai dizer, não, Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Nós entendemos que ele não é o Pai, nós entendemos que ele é igual ao Pai. Por quê? Porque ele diz claramente, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, tudo que o Pai tem eu tenho, quem honra o Pai tem que honrar o Filho também. E aí vai, a gente vai ver o Pai e o Filho recebendo adoração juntas. E aí, se há um só Senhor, Efésios, por exemplo, vai dizer isso claramente. Efésios, capítulo de número 4, verso 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, assim como há só uma esperança a que foram chamados. No verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, há um só Deus e um só Senhor. Aí eu pergunto, tá certo isso? Você concorda com isso? Que há um só Deus e um só Senhor? Então, se o único Deus exclui Jesus de ser Deus, como vocês aplicam, João 17, verso de número 3, então o único Senhor exclui aí o Pai também de ser Senhor. E aí eu te pergunto, o Pai é Senhor ou não? Pergunta Pode bem? responder. Sim, o Pai é Senhor. Deu meu tempo? Deu Deu meu tempo? 2h40. Foi? Pode responder. Só Foi? responde se é Senhor e volta para ele. Sim, o Pai é Senhor, concordo com você. Ok, então o Pai é Senhor. Interessante, né? Porque o mesmo texto que diz que há um só Deus, diz que há um só Senhor. E isso na tradução do Novo Mundo. Eu não estou lendo aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Estou usando a própria tradução do Novo Mundo para provar que Jesus é igual ao Pai. Porque, veja, o texto está dizendo, Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, assim como há um só Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, há um só Deus e um só Senhor? Aí eu te pergunto, se o único Deus exclui Jesus de ser Deus, como você mesmo disse aí, então como aplicar João 17,3? O único Senhor está excluindo o Pai de ser Senhor? Ou existem dois senhores?